Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre programação inteira, né? Então a gente viu até o momento a programação linear, vou mostrar as diferenças da programação inteira para a programação linear, né? E falar um pouco sobre relaxações também nesse vídeo aqui, ok? Bom, então pouco tempo depois que foram se desenvolvendo, né, as teorias aí dentro da programação linear, né, os pesquisadores, né, os cientistas aí viram, né, que só com a programação linear não era possível resolver todos os problemas, principalmente os problemas de interesse prático, né, que tinham aí variáveis inteiras também. Na maioria dos modelos hoje de interesse, né, a gente tem aí mistura, né, variáveis lineares com variáveis inteiras ou só variáveis inteiras, enfim. Eu mesmo aí na prática, na minha vida toda, aí, desde trabalhando, né, com pesquisa operacional desde 2002, eu só trabalhei com um problema em que era totalmente linear, que era um problema de mistura de minérios. Foi um problema real, né, que eu trabalhei dentro da indústria, que era realmente só misturar minérios, né? A maioria dos problemas, mesmo os outros que eu trabalhei mais para frente que envolviam mistura de minérios, eles tinham, além da questão da mistura dos minérios, tinha também a questão de alocação de equipamentos, tinha questão de pilhas de minério, né? Se você, por exemplo, para você tirar da pilha de baixo, você só pode tirar se já tiver tirado da pilha de cima. Aí as pilhas eram conjuntas assim, né? Então, por exemplo, você não poderia tirar a retomadora, ela tomava só numa direção, então você não conseguia tirar do meio aqui se você não tirasse do lado. Então tinha essas restrições operacionais que acabam misturando aí variáveis lineares com variáveis inteiras e que deixa o problema muito mais difícil de resolver, certo? Em geral, um problema de programação linear, né, ele é dado aí nesse formato, né, onde eu quero otimizar uma função, que nesse caso aí é de minimização, né, sujeito a um conjunto de restrições, né, onde ax tem que ser maior ou igual a b e o x tem que ser maior ou igual a zero, sendo que não fala, né, que o x tem que ser inteiro, aí no caso ele pode assumir valores fracionários. Uma variação que a gente pode ter, né, combinando as variáveis inteiras e variáveis lineares, é que a gente chama aí de programação inteira mista, né, que é dado aí por um conjunto, né, Q de x, y, né, que eu quero minimizar aí, cx mais um wy, sujeito a x mais gy maior ou igual a b, onde o x é maior ou igual a zero e o y é maior ou igual a zero e inteiro. Então aí eu tenho os dois tipos de variáveis, né, um conjunto que é linear e um conjunto que é inteiro, certo? E posso ter também problemas, né, onde todas as variáveis só podem assumir valores inteiros, que é dado aí, né, minimizar q de x, né, sujeito a x maior ou igual a b e x maior ou igual a zero e inteiro, né? Tem um caso especial, né, também, onde as variáveis têm que ser inteiras e na verdade só podem variar entre 0 e 1, ou seja, são variáveis binárias, né? Então o que muda aqui, né, é que a gente tem um conjunto de restrições, né? O domínio das nossas variáveis agora ele pertence ao conjunto 0 e 1. Por exemplo, lá o problema da mochila que a gente já viu, né? Então um exemplo aí, ó, um problema linear, né, inteiramente linear, né, vamos chamar aqui de P1. Então ele é dado aí pela função onde eu quero maximizar 4x1 mais 5x2, sujeito a 3x1 mais 3x2 menor ou igual a 14, 2x1 mais 5x2 menor ou igual a 17 e x1 e x2 maior ou igual a 0. Vou resolver esse modelo aqui no Lingo, rapidinho. Aí é o modelo que está lá, só não coloquei aqui as variáveis, né, as restrições de não negatividade, porque o Lingo, como a gente sabe, ele já entende, né, que todas as variáveis são maiores ou iguais a zero. Então eu vou resolver. Então repare, né, a solução aqui, ó, 21.2222, x1 fracionário 2.11 e x2 também fracionário 2.55. Bom, então como eu mostrei, ó, a solução desse modelo, né, o ponto ótimo, graficamente, né, a gente tem essa representação aqui, ó, então essa área em cinza aqui seria o conjunto, né, de todas as soluções viáveis do problema. Essa reta aqui é a reta, né, tem a inclinação aqui da função objetivo e ela maximiza subindo aqui, e esse aqui é o ponto ótimo, né, onde x1 é igual a 2.11 e x2 igual a 2.55, ok? Então esse é o conjunto, né,
viável do problema P1, que eu chamei aqui de P1. Vamos então ao problema, né, P2. P2, né, vamos dizer que o P2 é um problema de programação inteira mista, onde o conjunto de soluções viáveis é o mesmo de P1, mas agora com x1 assumindo somente valores inteiros. O que muda? Eu vou anotar aqui, só para a gente não esquecer, a solução ótima de P1 era 21.2222. E agora eu vou colocar, né, a restrição que fala que x1 só pode assumir valores inteiros. Então é o arroba gin x1. Vamos rodar. E temos aqui a solução agora de P2. P2 é igual a 21. Então, eu coloquei aqui a restrição, né, em que x1 tem que ser inteiro, e ele saiu de 21.222 para 21. Bom, então, agora, olha só, graficamente, né, a gente tem aqui seria, né, aquele conjunto de soluções viáveis, só que, na verdade, né, aqui, essa parte aqui, considerando, né, que o x1 é fracionário, né? Quando eu falo que o x1 só pode ser inteiro, então as soluções ótimas só podem estar em cima dessas retas pretas aqui, ó. Certo? Então, só essas podem ser as soluções viáveis do problema, porque o x1 tem que ser inteiro, né? Então, o x1 só pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Ok? Então, a solução ótima, ó, ela é deslocada, né, por ponto x1 igual a 2, está aqui, né? E x2 igual a 2.6, com o valor de P2 igual a 21. Agora, vamos imaginar aqui o P3, né? O P3, ele também é um programa inteiro misto, né? Onde agora só o x2 pode assumir valores inteiros. Então, o x1 volta a ser linear, né? E agora eu vou trabalhar com o x2 inteiro. Vamos resolver aqui. Então, agora eu tenho uma solução 20.667. P3 é igual a 20.667. Vamos ver o que aconteceu aqui. Agora, olha só, repare o seguinte, né? Eu tenho aqui, nessa cor cinza aqui, o conjunto, né? Onde eu tenho todas as minhas soluções viáveis considerando x1 e x2 fracionário, né? E marcado aqui nas linhas pretas, ó, as soluções onde o x2 é inteiro, né? Então, x2 igual a 0, x2 igual a 1, x2 igual a 2 e x2 igual a 3, né? Então, olha só, eu mudei aqui minha solução ótima, né? Ponto x1 igual a 2.667, x2 igual a 2 e o P3 igual a 20.667, certo? Bom, repare o seguinte, P1, 21.222 é linear, né? Quando eu faço o x1 inteiro, eu caio para 21. Quando eu faço no P3, né, o x2 inteiro, eu caio para 20.667, né? A pergunta é, qual solução está mais próxima da solução inteira, né? Ou seja, quando os dois, né, são inteiros. O que vocês imaginam que vai acontecer quando eu fizer o x1 e o x2 inteiro? Qual desses problemas vai estar mais perto da solução ótima, né? Vamos fazer aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer lá no limbo quando eu fizer os dois. Então, eu vou colocar aqui que o x1 também é inteiro, arroba x1, e vou resolver. Então, repare que a solução ótima, ó, quando o x1 e o x2 só podem assumir valores inteiros, é igual a 19. Vou chamar aqui de P4, que é 19. Então, repare que o mais próximo, né, foi o P3 aqui, ó, que era
digamos assim, né, o pior valor, né, considerando que eu quero maximizar, né? Então, quando eu libero tudo, eu tenho realmente o máximo. Quando eu começo a limitar, repara então, aqui eu limitei o x1, caiu para 21. Aqui eu limitei só o x2, caiu para 20 ponto e alguma coisa. Quando eu limito os dois, eu caio para 19. Ou seja, né, eu estou ficando mais restrito, eu estou adicionando restrições. Então, quando eu adiciono restrições, no melhor caso, eu vou ter uma solução igual a que eu tinha anteriormente. Então, eu tenho um problema, né? Esse problema me dá uma solução. Quando eu adiciono uma restrição nesse problema, no melhor caso, eu vou ter a mesma solução. Mas provavelmente eu vou piorar essa solução, né? Então o melhor aqui seria o 21.222 e eu vou caindo aqui, ó. Bom, então, né? A gente viu o que acontece quando eu faço, né, o x1 e o x2 valores inteiros. Eu já mostrei aqui, né? Então a solução ótima, ó, ela é deslocada para esse ponto aqui agora. E esses pontos vermelhos aqui, ó, são as soluções viáveis do problema quando x1 e x2 só podem assumir valores inteiros, ó. Então eu tenho o conjunto aqui onde é linear, né? Está marcado em cinza aqui, mas quando é inteiro só pode assumir esses valores onde os pontos aqui estão em vermelho. E a solução ótima é o x1 igual a 1, x2 igual a 3, esse ponto aqui, ok? Bom, então, repare que o conjunto de soluções viáveis de P2, que é quando o x1 só pode assumir valores inteiros, né, ele está contido dentro de P1. Vamos ver lá aqui. Então, aqui é o P2, ó, ele está dentro. P2 é só as retas pretas aqui, ó, né? Então, P2 está contido dentro de P1. A mesma coisa, né? Eu posso falar, né, que P3 também está contido dentro de P1 e P4 também está contido dentro de P1. Isso ocorre porque para gerar P2, P3 e P4, a gente acrescenta pelo menos uma restrição em P1, certo? Então, assim como podemos dizer, né, que P1 é uma relaxação de P2, de P3 e de P4. O que é uma relaxação? É quando eu tiro uma restrição. Eu deixo o meu problema mais fácil, né? Digamos assim, né? Da mesma forma, né, que P2 e P3 são relaxações de P4. Então eu tenho P4, que é o meu problema com as minhas restrições lá, além das restrições de integralidade, né? x1 e x2 tem que ser inteiros. Aí eu relaxo x1, por exemplo, né? Ou seja, eu deixo só o x2 inteiro, eu tenho P3. Então P3 está contido, né? P3 é uma relaxação de P4. Quando eu relaxo o x2 e deixo o x1 inteiro, né, eu tenho o P2, que é uma relaxação de P4. Então, toda vez que eu elimino uma restrição, eu tenho uma relaxação, né? E toda vez que eu acrescento uma restrição, eu digo, né, que aquele problema está contido dentro do problema original. No exemplo também a gente consegue observar o seguinte, ó, as soluções relaxadas, né, elas são sempre melhores do que as soluções não relaxadas, né? Eu tenho aqui o Q de x em P1, que é o problema onde todas as variáveis, né, estão relaxadas, né, podem assumir valores fracionários. Então é o maior valor, aí eu integralizei o x1, então vou ter uma solução pior. Da mesma maneira, Q1 Q de P1, né? Da mesma maneira, o Q de P1 é maior do que o Q de P3. Da mesma maneira que ele é maior do que o Q de P4. E o de P2 é maior do que o de P4 e o de P3 é maior do que o de P4, né? E isso não é uma coincidência, né? Para qualquer problema de programação matemática, a solução relaxada sempre é melhor ou igual à solução do problema original, certo? Então eu tenho um problema, relaxei aquela solução, a minha solução vai ser melhor ou igual, né? Da mesma maneira, se eu tenho o problema relaxado, acrescento uma restrição, a minha solução vai ser pior ou igual,
Em geral, né, as relaxações de um modelo são mais fáceis de resolver, né, e seu interesse está no fato aí de nos renderem um limite inferior, né, no caso de um problema de minimização, ou um limite superior no caso de maximização. O que quer dizer limite superior, limite inferior? Vamos voltar aqui no Lingo aqui, só para a gente entender um pouco o que é esse limite. Vamos imaginar que o problema P4 fosse muito difícil de resolver. Na hora que eu integralizo, né, falo que x1 e x2 são inteiros, o Lingo não dá conta de resolver esse problema. Vamos imaginar que fosse essa a situação do problema. Bom, aí eu vou lá e resolvo o problema relaxado. Resolvendo o problema relaxado, eu tenho essa solução aqui, ó, 21.2222. O que isso quer dizer? Como eu não consigo ter a solução inteira, mas eu posso ter a seguinte definição, ó. Eu sei que a solução inteira não é melhor do que 21.2222. Isso eu posso garantir. Por que eu posso garantir isso? Porque essa solução é uma solução relaxada do meu problema inteiro. Eu não consigo, vamos imaginar que eu não consigo saber que o meu problema inteiro vale 19, mas eu consigo afirmar que ele não vale mais do que 21.222. Da mesma maneira, vamos imaginar que eu conseguisse resolver, né, ele integralizando aqui por partes. Então, integralizei x1, obtive P2, integralizei x2, obtive o P3 aqui. Eu posso afirmar, tendo essas três soluções aqui, ó, eu já sei que, no melhor caso, ao integralizar as duas variáveis, eu vou ter uma solução pior ou igual, né, a 20.667. Né? Então, a relaxação ela tem essa importância, né? Para problemas maiores, né, ela nos fornece um limite. Na hora que eu relaxo, eu tenho um limite. Se eu quero maximizar, eu tenho um limite superior. Né? Então, P3 aqui, como eu sei que P3 é meu limite superior, né, o meu pior limite superior aqui, ó, eu já sei que a solução totalmente inteira vai ser menor ou igual a esse valor. Se eu tivesse um problema de minimização, eu teria um limite inferior. Né? Eu saberia que, dado uma solução, eu sei que eu não consigo uma solução menor do que aquela que foi relaxada. Então, no exemplo, né, que a gente viu a relaxação linear, né, que é obtida quando linearizamos as variáveis do problema. Além da relaxação linear, a gente também tem a relaxação combinatória e a relaxação lagrangiana. O que significa, né? A relaxação combinatória ela é obtida quando a gente substitui ou elimina, né, as restrições que são complicantes, né, do problema original, ou até mesmo resolvendo um outro problema parecido com aquele problema que eu quero realmente resolver, né, mas um problema mais fácil, e aí, a partir daquilo ali, eu consigo tirar um limite também. Né? E lembrando que a relaxação ela sempre vai me dar soluções melhores ou iguais à solução do problema original. Então aqui, ó, a relaxação combinatória é quando eu tiro uma restrição, por exemplo, né? Tirei uma restrição, então quando eu tiro uma restrição, minha solução vai ser melhor ou igual à solução do problema original. A relaxação lagrangiana, então ao invés de eu simplesmente retirar uma restrição, eu vou pegar essa restrição e vou julgar ela na função objetivo, como se fosse uma penalidade, né? A gente chama isso aí essa penalidade, né, a gente chama de multiplicadores de Lagrange, que na verdade são como as variáveis duais aí do problema. Né? Então, só uma definição aqui da relaxação lagrangiana, né? Então, seja um problema de programação inteiro, né, dado para uma função objetiva onde eu quero maximizar Cx, né, dado as restrições aqui ax menor ou igual a b, se eu fizer aqui uma relaxação lagrangiana, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma nova função objetivo com o parâmetro u, que é a minha penalização, né, onde eu quero maximizar o Cx mais a penalidade vezes o b menos ax. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Peguei o ax aqui, joguei para o lado de cá e joguei aqui para a restrição. Estou multiplicando isso aqui por um valor. Ó. Né? E aí eu vou resolver o problema sem restrição. Repare o seguinte, não tem restrição. A restrição é só que o x tem que ser maior ou igual a zero aqui. Ó. Então eu sei que qualquer solução viável, né, para esse problema aqui, a solução vai ser sempre maior ou igual à função objetivo do problema original.
né? Como eu falei, qualquer relaxação ela sempre vai dar soluções melhores. Né? A prova, ó, vamos imaginar que eu tenho a solução ótima, né, do problema inteiro. Né? Como eu sei que x é viável, então essa parte aqui, ó, ela é maior ou igual a zero. Né? Então, se eu passei isso aqui para cá, ó, né, essa subtração aqui, como é viável, sempre vai ser maior ou igual a zero. Como o multiplicador aqui também é maior ou igual a zero, então eu estou multiplicando positivo por positivo, só vai dar positivo. Então esse cara aqui só pode ser maior, né? Esse lado aqui, ó, só pode ser maior do que a função objetivo do problema original. Ó, que aqui esse valor é igual a esse, e aqui sempre eu vou somar alguma coisa positiva, né? Ou zero. Então isso aqui sempre vai ser maior ou igual ao problema original. Ok? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre modelos alternativos, né? Então, a gente tendo o mesmo problema, né, aplicar a esse mesmo problema modelos alternativos, ok?